Então é isso aí. E a gente hoje vai falar um pouco sobre o regulamento dessa consulta democrática, explicar um pouquinho para vocês como ocorre também o processo no Pleno. E aí eu já passo a palavra para a Fernanda, para ela se apresentar também. Então, também quero dar mais uma vez boa noite aos estudantes, às estudantes, aos técnicos e às servidoras e servidores. Agradecer a presença de Janai, né, para garantir aí o direito linguístico, a acessibilidade, a inclusão. A gente tem primado por essa ampliação e realmente consideração, né, da inclusão nas nossas comunicações com a comunidade. Ainda, às vezes, a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente se esforça para isso. Então, eu sou Fernanda Leal, estou nessa composição com o professor Camilo, sou professora da Unidade Acadêmica de Educação e estou diretora do Centro de Humanidades, neste momento desincompatibilizada para poder concorrer, né, ao cargo de vice-reitora no próximo reitorado da UFCG, e estou nessa composição com o professor Camilo, né, apresentando aí as nossas ideias, as nossas propostas, e as nossas ideias e as nossas propostas, elas são fruto de um coletivo imenso, né, bem representado por toda a UFCG, em todos os seus 7 campi, por todos os segmentos, né, e a gente está feliz de estar nesse projeto. É um projeto exigente, desafiador, mas que vale muito a pena, porque a gente tem vocês com a gente, né, então a gente também quer agradecer por toda essa jornada, que não começa agora, ela vem de bem antes, e esse momento dessa live, ela é bem importante, sobretudo num período em que nós estamos em recesso. Então, essa é uma forma da gente chegar a todos os segmentos e disponibilizar, né, esse momento de conversa e de comunicação com vocês. É isso. Perfeito, né? Bom, primeiramente, fazer um registro, né, Fernanda, a todos que estão disponibilizando o tempo para estar aqui conosco. Eu também queria registrar o agradecimento à Janai, que tem aí facilitado, né, enfim, tem viabilizado essa tradução, que faz parte do que a gente pensa de uma universidade inclusiva, né, de estar alcançando aí o maior número de pessoas possíveis. E a gente vai começar explicando um pouquinho, né, sobre como que funciona o regulamento. Acho que a Fernanda pode começar, e depois eu complemento, né, o regulamento de funcionamento dessa consulta democrática, né? Isso. Então, eu e Camilo, a gente vai fazendo aí um diálogo com vocês, de uma maneira bem tranquila, explicativa, né? Esse momento é um momento também de explicação, de comunicação com a nossa comunidade, para que ela possa realmente votar, né, e exercer o seu direito democrático. Então, a consulta eleitoral, ele é um processo, né, então tem várias etapas. Essa consulta vai acontecer no dia 3 de dezembro deste ano, né, em primeiro turno. Se nenhuma chapa tiver a maioria dos votos, 50%, né, mais um, essa consulta vai para o segundo turno, que será dia 10 de dezembro, né, ou seja, uma semana depois, e a gente pode se perguntar quem vai votar, né? Antes de dizer quem vai votar, eu quero falar que essa consulta, ela é paritária, certo? Ela é uma consulta em que os 3 segmentos que compõem a nossa universidade, estudantes, técnicos e docentes, eles terão o mesmo peso na computação dos votos. 1/3, 1/3 e 1/3, certo? E quem poderá votar nessa consulta? Então, os discentes regularmente matriculados nos cursos de ensino médio, técnico, tecnológico e profissionalizante da UFCG. Eu estou dando uma olhadinha aqui no artigo 19 do nosso regulamento, para não esquecer ninguém ou dizer coisa demais, certo? Então, mais uma vez, poderão votar na consulta democrática, isso é o que está dizendo o artigo 19. Inciso 1, discentes regularmente matriculados e matriculadas nos cursos de ensino médio, técnico, tecnológico e profissionalizante da UFCG, isso é a letra A. A letra B, graduação, discentes de graduação, e discentes de pós-graduação, tanto estrito sensu como lato sensu. Também poderão votar nessa consulta os servidores e as servidoras que são docentes do quadro permanente, que também são temporários e voluntários ativos e em pleno exercício de suas funções na UFCG. E no inciso 3º, né, inciso 3, na verdade, servidores e servidoras técnico-administrativos com vínculo ativo.
Isso é o que está no artigo 19 e informa sobre quem são esses sujeitos que poderão votar. Então, é muito importante, né, que a gente se intere desse regulamento, ele foi divulgado, a gente também pode disponibilizar, né, Camilo, nas nossas redes, para que vocês Sim. se apropriem de todo o regulamento e façam parte desse processo de forma ativa, né? Tanto aquelas pessoas que apoiam a nossa chapa, que é a chapa 3, né, Agora é Democracia, como as pessoas que também estão apoiando as demais chapas. A gente precisa fazer desse momento um momento extremamente democrático na UFCG. E aí eu passo a palavra novamente a Camilo, para que ele possa também fazer suas considerações sobre esse processo. Perfeito, Fernanda. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é incentivar a votação, e incentivar que todas as pessoas que fazem parte da comunidade participem desse processo, que a gente tenha uma votação excelente, com o maior número de pessoas possíveis, colocando a opinião, para que a gente tenha realmente um processo democrático, firme, né? Relembrar, ratificar que a consulta é paritária, então estudantes, técnicos administrativos e professores, cada segmento terá um terço no peso, né, da decisão sobre os próximos gestores da UFCG. Então, o voto de cada um de vocês é importante, né, e vai fazer a diferença nesse processo eleitoral que a gente está realizando agora aqui para o próximo quadriênio. Eu acho que também é importante, Fernanda, você já colocou algumas datas importantes, né, como o dia da votação, que é o dia 3 de dezembro, eu estou aqui com calendário aberto, né, para que a gente possa falar um pouquinho também sobre outras datas que são igualmente importantes, né. No calendário está previsto um único debate oficial para o dia 21 de novembro de 2024, né, esse debate é um debate presencial. Não está claro aqui se será em Campina Grande, mas provavelmente será em Campina Grande, com transmissão pelo canal de YouTube de uma das entidades representativas. Então, tem aí essa previsão de um debate oficial dessa consulta democrática. Obviamente, a gente vai estar em vários espaços, né, e estimulamos, né, caso seja interessante, que outros debates ocorram. Faremos o possível, né, Fernanda? Sempre que possível, a depender da nossa agenda, inclusive a gente dá prioridade às agendas que tiverem debates envolvidos, né? Então, a gente vai sempre tentar estar presente aí nesses momentos que a gente pode conversar com o coletivo. Tem outros momentos importantes, igualmente importantes, que eu vou colocar aqui para vocês. No dia 30 de novembro, será divulgada a lista de votantes aptos, né? Então, é importante que você, que é membro da comunidade, estudante, técnico e professor, verifique se seu nome está lá e se está tudo certinho, porque se não tiver, você vai ter como, né, conversar com a comissão, mandar uma mensagem ou alguma coisa para que você tenha o seu direito de votar garantido, né? Essa publicação vai ser no dia 30 de novembro, em sites e redes sociais das entidades envolvidas na consulta democrática. E aí, só para registrar quais são as entidades, né, nós temos as 3 associações docentes, né, a do UFCG, a DUC Cajazeiras, e temos também a Associação de Docentes em Patos, temos o Sintesuf e temos o DCE. Então, nas páginas das redes sociais serão divulgadas aí as listas de votantes. No dia... Pode falar, Fernanda. Não, pode terminar, é só porque a gente tem pessoas que são do campus de Cajazeiras, né, e se preocuparam em relação ao dia 3 de dezembro, porque lá eles estarão de recesso. Então, é importante dizer que, conforme o regulamento, essa eleição, essa consulta, na verdade, à comunidade, se fará de maneira online, né, pelo SIG Eleições, e isso possibilitará que todas as pessoas e todos os campi possam votar. Exatamente, né, o que a gente tem escutado, né, enfim, como um dos fatos que decidem essa eleição como sendo online, é porque o calendário de Cajazeiras está diferente do calendário dos outros campi, e Cajazeiras ainda não vai estar, né, os estudantes não estarão ainda de volta no dia 3 de dezembro, e aí a ideia de ser online é para permitir que essas pessoas que estão longe do campus possam também ter o seu direito de voto preservado. Aí a votação ocorrerá, né, em primeiro turno no dia 3 de dezembro, de 8 horas da manhã a 22 horas, pelo sistema SIG
eleição, como Fernanda já colocou. E no mesmo dia ocorrerá a apuração e divulgação do resultado. E aí tem outras etapas que envolvem a questão do resultado, de recursos, relatórios, e aí, caso alguma das 3 chapas tenha alcançado, né, 50% mais um, não há necessidade de segundo turno. Mas se ninguém alcançou 50% mais um, então há necessidade de segundo turno, que será realizado no dia 10 de dezembro. A votação será nos mesmos horários, né, de 8 horas da manhã às 22 horas, também pelo SIG Eleições. Então, Larissa, ela coloca uma preocupação, né, em relação ao SIGA, né, ao SIG Eleições. Como vocês sabem, o SIGA está sendo introduzido na UFCG, né, e ele ainda é um sistema muito novo. A gente também tem essa preocupação, porque todos os votantes precisam estar cadastrados no SIG Eleições, né, para poder votar. Então, assim, é um período muito curto, desde o início da campanha, que começou antes de ontem, até o dia 3, né? E a gente também quer que a ajuda de vocês para mobilizarem as pessoas, né? Orientarem nesse cadastro no SIGA, né? O SIGA, para que no dia todo mundo esteja apto e possa exercer o seu direito. Então, Larissa, a gente também tem essa preocupação. Nós temos conversado com pessoas, com a nossa coordenação de campanha, né, no sentido de como é que a gente pode ajudar para favorecer o uso correto e um sistema que não seja um problema ao exercício pleno do voto, né? Então, a gente pede que vocês também estejam atentos e atentas e nos ajudem em cada comunidade, em cada setor que vocês estão, para que as pessoas absorvam o sistema, né? E possam fazer o seu cadastro. Exatamente. O sistema está sendo aplicado, está sendo, enfim, implementado agora na UFCG, e isso nos deixa também um pouco preocupados, né, Fernanda? Porque, enfim, e aí eu acho que seria muito interessante que fosse testado esse sistema, né, com antecedência, que a gente pudesse ter total segurança e que o processo ocorresse da melhor maneira possível. Eu gostaria também de fazer uma leitura aqui, Fernanda, do parágrafo 3º do artigo 22, que vai bem na linha dos votantes estarem atentos com relação à regularidade para que possam efetivamente votar. Né? O parágrafo 3º do regulamento diz o seguinte: é de responsabilidade de cada votante a viabilização pessoal de acesso ao SIG, né, ao Sistema Integrado de Gestão, até 5 dias antes da data estabelecida para a consulta. Então, a gente pede aos votantes, todos, né, que fiquem atentos a isso, né. Sabemos que os estudantes, os professores já estão sendo cadastrados, né, os técnicos já estão sendo, mas é preciso que todos os votantes estejam atentos a esse cadastro. E o Petrúcio também preocupado, né, com o SIG Eleições, pergunta se é um sistema que pode ser auditado, se não haverá falhas, né? Então, são questões que a gente está colocando para o nosso grupo de coordenação, conversando com pessoas que conhecem sistemas, enfim, para dar toda a segurança, não só à nossa chapa, ao nosso projeto, mas ao processo eleitoral como um todo, né? Que a gente quer, sim, a UFCG vai experimentar o voto paritário nessa consulta e a gente quer que dê tudo muito certo, né? E que realmente a lisura do processo esteja garantida. A gente está atento a isso, eu e o professor Camilo, e a gente se compromete a acompanhar todo o processo, né, junto às entidades e tirar todas as dúvidas de modo que a gente tenha a garantia, né, de que a expressão do voto de cada pessoa seja aquela que vai ser computada como voto dela, né? Então, a gente quer isso mesmo. Que seja preservado o sigilo, né, como é previsto na Constituição, que realmente o sistema consiga entregar tudo aquilo que uma eleição proba deve ter. Então, que seja auditável, que garanta o sigilo de voto. Então, todas essas seguranças, eu tenho certeza que a comissão, né, e pessoas que são especialistas na universidade com relação ao uso de sistemas vão trazer aí informações suficientes para que a gente tenha essa tranquilidade e essa garantia de lisura no processo.
E aí o Rafael, ele pergunta para a gente, né, se há o risco, novamente, de a lista tríplice, ou o primeiro candidato, ser desrespeitado na sua, essa escolha, desculpem, né, e o envio da lista tríplice não ser respeitado, nomeando, né, dando posse ao primeiro dessa lista. A gente acredita que não, viu, Rafael? Sobretudo porque essa nomeação e essa posse, ela vai ser dada pelo atual presidente da República, que já se comprometeu publicamente a nomear e dar posse ao primeiro, né, colocado na lista, que deve ser o primeiro colocado na consulta, né? Então, acho que é importante dizer para vocês, falando aí em termos de processo, a gente falou para vocês da consulta eleitoral que é feita à comunidade da UFCG. Em último caso, essa consulta ela termina dia 10 de dezembro. Em último caso, por quê? Porque se houver o segundo turno ocorrerá dia 10 de dezembro, né, tem relatórios, vamos supor que no dia 11, tem um calendário. Não estou aqui com ele de cabeça, se Camilo puder dar uma olhada, mas acredito que no dia 11 o processo seja concluído, e no dia 13 de dezembro, o colegiado pleno se reunirá para proceder à eleição, né? Isso. No dia 12, Fernanda, ele fica concluído, e no dia 13 é que encerram-se todos os prazos de recurso, né? E aí você tem tudo fechadinho no dia 12. Pronto, ótimo, obrigada. E dia 13, vocês também devem acompanhar, né, a eleição no colegiado pleno, tanto presencialmente como virtualmente, porque a gente, historicamente, o colegiado pleno, ele referenda o resultado da consulta à comunidade, porque um gestor, ele deve ter o apoio, né, e o aval da maioria da comunidade. Então, nesse dia é que será montada a lista tríplice, né, que será encaminhada ao Ministério da Educação para posterior nomeação do primeiro candidato. Então, é todo um processo de cuidado com a democracia. A gente sabe que a democracia, muito recentemente, ela foi atingida na nossa universidade. A nossa chapa também é um combate a ela, né? A nossa chapa se chama Agora Democracia, porque é sobre ela que a gente vai construir um grande projeto de universidade, né? Então, no dia 13, haverá a eleição no colegiado pleno para referendar, né? E assim a gente espera que não seja outro resultado, senão aquele que é o resultado da consulta à comunidade. Nós sabemos, né, Fernanda, que as universidades foram protagonistas no resgate da democracia no nosso país, né? Em meados da década de 80, a gente tem o retorno do povo escolhendo seus representantes, e nós, no século XXI, não podemos admitir que as universidades que foram essas protagonistas, né, desse resgate da democracia, que a sua comunidade tenha, né, garantir que sua comunidade tenha o direito de escolha dos seus gestores, né, para que realmente sejam gestores aqueles que vão conduzir os anseios, né, da maioria da comunidade universitária. E como Fernanda coloca, a lista tríplice, ela será formada no colegiado pleno, que é um colegiado que contém 50 representantes da comunidade, né, e que, com certeza, né, a gente tem essa segurança, né, Fernanda, ética, né, moral, enfim, no espírito democrático, que vão seguir ali a decisão da consulta democrática informal. Então, essa é a nossa expectativa, que o vencedor da consulta democrática informal seja referendado, né, que seja chancelado pelo colegiado pleno, e que esse vencedor figure como primeiro da lista, e como a gente já tem escutado aí ao longo de algum tempo, e tem sido cumprido, né, pelo atual presidente, a nomeação desse primeiro colocado. O atual presidente já fez várias nomeações de primeiros colocados. Na verdade, ele só fez nomeações de primeiros colocados até o momento. Eu acredito que ele vai continuar fazendo assim, porque ele já declarou. E temos exemplos aqui pertinho, né, da reitora Terezinha, que foi eleita na consulta passada e não foi empossada, e foi novamente eleita agora, e dessa vez será empossada. Inclusive, amanhã teremos a posse oficial dela, na verdade, a festa, né, de posse. E o professor Rodrigo Codes, também na mesma situação na UFESA,
professor Custódio, mesma situação na UFC, e a gente espera que na UFCG também tenhamos, né, os primeiros colocados, né, na verdade, tanto para reitor como para vice-reitor, nomeados pelo presidente da República. Então, a gente está achando a participação de vocês maravilhosa, mas queria pedir que cada uma que está aqui enviasse essa live para mais uma pessoa conhecida, para a gente ampliar o alcance do nosso diálogo e para a gente ficar com essa roda de conversa virtual, né, bem cheinha e com mais pessoas tendo informações e dialogando, né? Então, professor Camilo, eu queria agora, acho que a gente deu uma boa discutida, né, sobre a consulta, sobre a eleição, sobre todo esse processo, sobre democracia, né? E aí gente queria lhe fazer o convite para você falar um pouco, né, como é que foi a construção da nossa carta-programa, né? Perfeito, né? Foram várias andanças, né, Fernanda? Primeiro, eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre como a gente chegou aqui como representante desse projeto, né, Fernanda? Acho que é interessante a gente resgatar isso. A nossa caminhada já vem de cerca de 4 anos, né, quando a democracia na UFCG foi ferida, e aí a gente vem trabalhando e resistindo no sentido de ter esse resgate da democracia, de ter esse resgate do prestígio da UFCG, de devolver para a comunidade da UFCG o seu direito de escolha de gestores, né? Então a gente andou por todos os, eu costumo dizer, os 7 cantos da UFCG, Fernando, porque nós somos 7 campi, né? Então a gente andou por todos os campi, a gente conversou com muitas pessoas, né, com diretores e vice-diretores eleitos, com lideranças, com representantes de todos os segmentos, né, estudantes, técnicos, professores, e em algum momento, né, começou a surgir a necessidade da gente apontar nomes, né, para que esse projeto pudesse ter mais visibilidade e a gente pudesse afinar os discursos e, enfim, juntar a gente para pensar a universidade. E lá no dia 30 de janeiro de 2024, o meu nome foi apontado, né, como pré-candidato a reitor na época, e um pouquinho mais à frente, no dia 8 de abril, o nome da professora Fernanda surge, né, dentro desse mesmo grupo, né, esse grupo que é um grupo muito unido, como pré-candidata a vice-reitora. E a gente escutou muita gente, a gente recebeu muitas informações, muitas dicas, né, de como que a universidade poderia ser melhor em termos de transparência, em termos de infraestrutura, em termos de como está o nosso ensino, a nossa pesquisa, a nossa extensão, como está a nossa gestão de processos, né, como que a gente pode ser mais célere, como que a gente pode ser mais eficiente, como que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né, que fazem a universidade, para os técnicos, para os professores, para os estudantes, como que a gente pode realmente produzir conhecimento efetivo e pode transformar as pessoas, né, Fernanda, de uma maneira que seja, enfim, que impacte na sociedade. Não podemos esquecer, né, do olhar da sociedade, do prestígio que a UFCG tem e deve, né, enfim, aumentar, né, não deve ficar parado como a gente tem observado nos últimos anos. Então esse prestígio ele tem que aparecer. Então essa formação, por exemplo, se você for olhar a nossa carta-programa, quando eu abro ela, Fernanda, ela está resumida, a gente optou por fazer ela um pouquinho enxuta para que vocês realmente pudessem ter uma leitura da nossa visão de projeto de universidade coletivo. Óbvio que algumas especificidades elas vão ser apresentadas ao longo do tempo no nosso Instagram, mas ela reflete realmente ali um anseio de todos os segmentos da nossa instituição. Acho que para início é isso, Fernanda. Sim. E aí a nossa preocupação também, pessoal, dando mais uma vez boa noite a quem está entrando, nos elogiando. Estou vendo aqui Edmilson, Alcênia, né, Edmilson Cabral, Alcênia, minha ex-aluna, né, direto de Moçambique, né, Alcênia, para essa live, e todas as outras pessoas que já nos cumprimentaram com tanto carinho, né. Uma característica da nossa carta é o compromisso da gente em pensar uma universidade real, execuível, né, ou em projetos execuíveis, que a gente não prometa coisas que, não é que a gente
que não vá realizar, mas que estejam num patamar em que a gente precisa primeiro realizar algumas ações para que essas outras coisas aconteçam. A gente quer sonhar também, vai sonhar com vocês, como vem sonhando. Tem muito de sonho, né, de projetos que muitas vezes não são os projetos essenciais também, mas tem aquilo que a gente vem sentindo falta. A gente tem uma infraestrutura muito ruim na nossa universidade hoje, com raras exceções, e que a gente precisa melhorar para todas as pessoas, em todos os centros, né? A gente quer que todas as pessoas de todos os campi fora de sede se sintam igualmente o FCG, e que o nosso campus sede também seja um lugar de acolhida, um lugar bonito, um lugar funcional, salas de aula, que tenha o que hoje a gente escutou de um professor, o básico, um bom quadro, pincel, que está faltando na universidade até hoje, né? Esse ano todo a gente teve dificuldade, a gente fez uma parceria solidária entre os diretores para emprestar pincel, projetores multimídia, computadores, os laboratórios bem equipados, carteiras decentes, birôs, enfim, o básico, né? E toda uma estrutura para que a gente finque muito bem o ensino, a pesquisa e a extensão, que são, né, as ações básicas ou características do nosso fazer. Toda uma sociedade espera por um conhecimento de qualidade, e eu diria para vocês que a gente consegue fazer, apesar dessas adversidades. Mas esse não é o projeto que a gente tem. A gente não tem que estar fazendo como a gente faz e bem, sob condições ruins. Nós temos que dar dignidade ao nosso docente, aos nossos discentes e aos nossos técnicos, né? E a todos nós, para que seja uma universidade acolhedora. Então, a nossa carta, ela olha para isso, para aquilo que a gente tem condições de fazer, com orçamento próprio, mas também, né, buscando orçamento junto a ministérios, a parlamentares, enfim, a projetos, para que a gente realmente avance e caminhe num patamar muito maior e melhor do que o que a gente tem hoje, né, Camilo? Exatamente, Fernanda. E até alguém colocou aí, passou um pouquinho rápido, muita gente elogiando, a gente agradece a presença de vocês aqui, dá muita força a gente, a caminhada está chegando ao fim, né? Tem aí mais 2, 3 semaninhas para a gente fazer essa luta enfim, e ver o que é que a gente consegue colocar, né? Deixar claro das nossas propostas. E, assim, uma das coisas que a gente vinha conversando, né, Fernanda, é que a gente queria que a universidade fosse um local em que as pessoas gostassem de estar, né? Que as pessoas gostassem de vir para a universidade e ficar na universidade. Seja ocupando um equipamento que seja agradável, como uma biblioteca agradável, como um espaço de convivência agradável, um laboratório com todas as condições, né, para que você possa realizar suas pesquisas, né, espaços para que você transporte, para que você possa realizar extensão, enfim, condições financeiras também para que você possa realizar suas atividades. Então, a universidade tem que ser esse lugar, em que você se sinta bem, né, que o servidor se sinta bem no seu trabalho, que tenha atividades esportivas, né, que seja um lugar vivo, né, Fernanda? Lembra da ideia da universidade viva, né? A gente precisa, por exemplo, de transporte, o pessoal tem reclamado bastante que não tem conseguido fazer visitas técnicas, cursos que na sua origem tem no seu DNA a necessidade de ter essas visitas, de ter essas viagens, não estão conseguindo fazer. Isso não pode acontecer, a gente tem que proporcionar isso. Então, cursos como os cursos de geografia, que a gente tem em Cajazeiras, tem em Campina Grande, o curso de agronomia que a gente tem em Pombal, que são cursos que, na sua origem, precisam desses movimentos, né? Precisam dessas viagens. Outros cursos também têm essa característica, né? Visitas técnicas são importantes para a formação dos nossos estudantes. E aí um ponto, Fernanda, que a gente não pode esquecer, que é a permanência estudantil, né? Nós hoje vivemos um período bastante único dentro da universidade, que é perigoso, que a gente está com baixa entrada e está com alta evasão. A gente tem que pensar nisso, como que a gente vai trazer soluções para que a nossa universidade ela encha novamente, né? Essa baixa entrada é algo que nos preocupa bastante. Então, a gente tem que estimular, ver formas, mecanismos para que a nossa universidade tenha os estudantes por aqui. Outro ponto que a gente vê como interessantíssimo, talvez seja uma das principais ações que a gente tem lá no
na nossa carta-programa, sobre a questão de ensino, é a regularização do calendário, Fernanda. Então, desde a pandemia, que o nosso calendário ainda continua atrasado, e, por sinal, atrasadíssimo. Então, tem que ter esse compromisso, e nós temos de regularizar o calendário, né, acadêmico, para que as pessoas tenham previsibilidade, né, sobre sua entrada e sobre a sua saída da UFCG, né, como egresso, e a gente espera que esse egresso seja sempre orgulhoso de ter estudado na nossa instituição. Eu acho que esses elementos complementam o que a Fernanda já colocou, mas a gente tem essa ideia de que a universidade deve ser um local em que as pessoas gostem de estar, em que as pessoas gostem de trabalhar, as pessoas gostem de estudar e gostem de congregar, porque a universidade é isso, né? A universidade é o ambiente de reflexão, é o ambiente de pensar aquilo que ainda não aconteceu e também enfim, de se formar, de crescer como ser humano, de crescer como um ser profissional, e aí no mundo de trabalho trazer a sua contribuição, né? Ou talvez, né, de outras diversas formas que a gente às vezes nem imagina. Eu ia falar outra coisa, mas vi um comentário do professor Luiz de Sumé, né, que foi um palestrante muito importante quando o CH, né, antes da universidade discutir ou colocar a ideia de um orçamento participativo, que sob nossa perspectiva não aconteceu, né, a gente ainda não tem um orçamento participativo eficiente, efetivo e real, né, transparente. Então o professor Luiz, ele coloca realmente essa questão dessa preocupação com a transparência e pensar o orçamento como estratégico para a realização de todas essas ações no diálogo com as pessoas. A gente não pode pensar apenas para elas ou por elas, mas a gente tem que pensar com elas. Então, inaugurar uma universidade que dialoga com as suas instâncias, com os seus segmentos, com os seus setores. É claro que na nossa proposta, na minha e do professor Camilo, de um coletivo que nos apoia, né, existe uma concepção e que a gente vai respeitar essa concepção, mas ela não é completa e acabada. Ela precisa o tempo todo ser retroalimentada pelo diálogo consequente com a comunidade. E esse é um compromisso meu e do professor Camilo, até porque faz parte do nosso perfil como gestores. Nós sempre fomos e somos gestores que recebem as pessoas, que conversam com as pessoas, que consideram suas ideias, e a gente quer que isso realmente aconteça para valer. Não é apenas uma retórica, não são apenas palavras para a gente conquistar votos, mas conquistar votos para a gente junto construir essa universidade. Mas o que eu ia falar, além, assim, quando vocês olharem a carta, ela é uma carta que as propostas estão organizadas em eixos e a partir, ou sedimentados a partir de valores e diretrizes, né? Então, esses eixos vão dizer como a gente pretende fazer, o que a gente quer realizar. Ele prima por uma objetividade, né? E na direção daquele básico, ou complementando esse básico, ou concomitante a esse básico, a gente quer também uma universidade acolhedora, com espaços de convivência, com espaços de acolhida para todos os segmentos. E aí a gente inclui também os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizados e terceirizadas. A gente precisa cuidar melhor das pessoas, né? E isso não é menor. E aí, nessa direção, além desses espaços, né, a gente entende que a universidade é o lugar da ciência, da descoberta, da criação, mas também da arte e da cultura. É uma universidade que tem que preservar a sua história, tem que cuidar da sua história. Então, isso vocês vão encontrar, essas ideias que a gente está falando aqui, vocês vão encontrar em vários pontos desses eixos, né, como objetivos e metas que a gente quer atingir ao longo do reitorado, né? Perfeito, Fernanda. Eu acho que é isso, né? Nós sempre estivemos dispostos ao diálogo. Muita gente nos conhece como gestores, né? Eu fui coordenador administrativo, fui coordenador de curso por 2 gestões, fui vice-diretor do centro, fui vice-reitor. Fernanda foi diretora 2 vezes, foi coordenadora administrativa. Temos história na administração da universidade, mas, sobretudo, né, Fernanda, nós somos professores dedicados ao ensino, à pesquisa e à extensão, né? Fazemos isso com muito carinho, né? Entendemos que é parte da missão da universidade, o equilíbrio entre esses três, e a gente quer fazer isso de forma prática, né? E a gente também quer colocar para vocês que uma gestão não é somente, né, o processo eleitoral
que deve ser democrático, a gestão também deve ser democrática, a gente deve dialogar com a comunidade. E nisso aí, eu e a professora Fernanda somos muito bem alinhados, né? Em vários princípios a gente coaduna, e a gente tem certeza de que, em sendo vencedores desse processo, teremos uma gestão realmente dialógica, uma gestão com a comunidade, né? A universidade vai crescer junto com a comunidade. Então, tudo que a gente for criar, que vai impactar, né? Que vai ali atuar diretamente junto à nossa comunidade, terá consulta, a gente terá ali um caminho bem tranquilo de diálogo, né? O que a gente tem visto hoje, né, Fernanda, é um distanciamento desse diálogo com diretores de centros, com coordenações, e isso não pode acontecer. A gente tem que ter esse diálogo, tem que utilizar essa hierarquia da universidade para que a gente chegue a todos os colegas, servidores e aos nossos estudantes, para que eles possam entender o que está acontecendo na execução orçamentária, para que eles possam entender o que está acontecendo no que a gente pensa sobre graduação, sobre pós-graduação, sobre educação infantil, sobre ensino médio, sobre ensino técnico, que a nossa universidade é muito rica, né, dessa diversidade, né, sobre, enfim, na pós-graduação temos mestrado, doutorado, e tudo aquilo que a gente oferta para a sociedade como serviço público, e aí a gente espera que a nossa comunidade tenha, obviamente, ciência de tudo isso que acontece. Eu estou observando aqui também nos comentários, né, o Mário Neto, ele é servidor técnico administrativo e está chamando a atenção para essa escuta dos técnicos administrativos, né, principalmente em questões que estão afetando a sua saúde mental. Essa também é uma preocupação minha e do professor Camilo, né. Eu, enquanto diretora do Centro de Humanidades, tenho vivenciado no cotidiano um aumento, né, no número de pessoas que estão tendo dificuldades, né, passando por sofrimento mental, e que essa universidade, a nossa universidade, ela tem que considerar esse aspecto como um aspecto essencial no cuidado das pessoas, né, os técnicos administrativos, mas também docentes e estudantes. Então, uma universidade que se importa com as pessoas, é isso também que a gente quer construir, né, na nossa gestão, caso a gente seja eleito e a gente seja aprovado pela nossa comunidade. Então, esse é um aspecto que a gente sabe que ações como, por exemplo, esportes, né, ampliação de espaços de escuta, que necessariamente, às vezes, não precisa ser apenas com psicólogo, que é muito importante, essa é a minha formação inicial em psicologia, mas a gente pode ter rodas de diálogo, rodas de conversa, a gestão mais próxima, né, da comunidade, enfim, estratégias que as pessoas se sintam parte, se sintam importantes para o seu espaço de trabalho, para a universidade, para o lugar onde elas passam boa parte da vida delas, né? Então, esse é um aspecto essencial, Mário Neto, e que também está na nossa visada, né? Perfeito, Fernanda. Eu também vi um comentário aqui interessante de Laudeci, onde ela pede para a gente deixar uma fala potente de esperança e de presença para os RJUs, né, que é o regime, os servidores do regime jurídico único, do HUAC, que são técnicos administrativos, né, em geral, do Hospital Universitário Alcides Carneiro, que fica em Campina Grande, e demais serviços vinculados ao UFCG. Sabemos que temos equipamentos potentes, né, de apoio acadêmico e administrativo na UFCG. Os hospitais universitários são exemplos, né? Temos vários outros, né? Núcleo de práticas jurídicas em Sousa, temos fazendas experimentais, museus, tanta coisa que a gente tem que são assim, imprescindíveis para a formação dos nossos estudantes, né? E o hospital universitário é um deles, e lá nós temos um grande quantitativo de técnicos administrativos da UFCG, no caso do HUAC, e nós temos uma mensagem potente para lá de valorização desses servidores, Laudeci, sobretudo no que diz respeito a ter uma proximidade maior com a questão dos recursos humanos. A gente sabe que vocês, por estarem ali um pouquinho distante, né, fisicamente da UFCG, precisam de um apoio maior nesse sentido de recursos humanos, de valorização do trabalho de vocês. E na nossa carta-programa a gente prevê muita coisa, né, associada à questão dos servidores técnicos RJU do HUAC, e essa valorização ela está lá já marcada, né, enfim, inclusive aquela questão das 30 horas, a questão de outras, né, digamos assim, de outros direitos que a gente entende que os nossos RJU
devem ter, né, durante ali o seu trabalho no HU-AC, assim como em outros equipamentos que a gente tem de apoio acadêmico administrativo da UFCG. Então, fica aqui a nossa fala potente, né, de esperança e de presença realmente, de estar lado a lado, de estar escutando vocês, as demandas de vocês, dos RJUs do HU-AC. Obrigada, Laudeci, pelo seu apoio. Eu não sei, Camilo, eu acho que a gente poderia ir concluindo essa primeira live. A gente vai... gostei muito, viu? Vou dizer que me senti em casa aqui com vocês, essa interação maravilhosa, tanto como com quem está nos assistindo, como com Camilo e Janai aí, ampliando o alcance das nossas ideias. Eu penso que a gente poderia ir se despedindo e deixando todo mundo, inclusive a gente, com água na boca para a próxima live, com outros temas que a gente vai trazer e aí discutir, né, a nossa carta de maneira, vamos dizer assim, mais focada. Eu acho que hoje a gente se apresenta à comunidade, traz nossa concepção, traz o nosso sensível também em relação à universidade, e a gente volta, né, daqui poucos dias, para conversar com vocês, mas vocês serão avisados. A gente vai querer mais gente também aqui na live, né? Então é isso. E passo a palavra para o professor Camilo, mas quero já dizer a vocês, né? Vou me despedir, que no dia 3 de dezembro vota em Chapa 3. Camilo e Fernanda, agora é democracia. Muito bem, Fernanda. Hoje a gente teve uma presença muito boa, né, na minha opinião, muita gente veio, vai ficar, né, disponível para que vocês possam acessar essa conversa. Estaremos, vez ou outra aqui, conversando com vocês sobre esse processo. E eu vou aproveitar aqui, Fernanda, que teve uma pergunta interessante aqui do Rafael Maia. Ele diz assim: qual é o maior orgulho e o maior desalento que vocês sentem na atual situação da UFCG como instituição? Rafael, eu fiquei responsável pela transição, né, pela transmissão de cargo, né, ali os últimos 20 dias da gestão anterior para essa gestão que não foi, essa gestão atual que não foi eleita de forma, ela não foi eleita, né, ela foi indicada, foi a última colocada e foi indicada. E assim, o maior desalento que a gente pôde viver nesses últimos 4 anos foi estar sobre uma gestão que não foi escolhida por nossa comunidade. E isso nos entristece muito, porque isso é um princípio básico, né? Você ser sujeito a um projeto que não foi escolhido. Então, é um ato de violência que é seguido de vários atos de violência que nos entristece muito. E o meu maior orgulho é que tem muita gente nessa resistência, tem muita gente querendo a democracia de volta. E é por isso que a gente está aqui, né, Fernanda, resistente, né? Escolhidos por esse coletivo para representar, e aí a gente pede, né, vou já finalizando aqui minha fala também, agradecendo a presença de vocês, que no dia 3, vote Chapa 3, porque agora é democracia. Muito obrigada, né? Vamos lá. Obrigado, gente, até mais. Agradecer a Janai, né, pela tradução, e a todos vocês que estiveram aqui conosco. Tchau, tchau. Qualquer coisa, contacta no privado, né, Fernanda? No WhatsApp, a gente está à disposição. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.